Aleluia, glorificado, exaltado e engrandecido seja o santo nome do Senhor para todos sempre. A gente, na abertura do programa, a gente falou de dois versículos. Nós falamos de dois versículos da palavra de Deus. Primeiro, no livro do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, melhor dizendo, no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 4. 7 e 4 de Miqueias. A palavra do Senhor nos diz: o melhor deles é como um espinho, e o mais reto deles é pior do que um espinhal. De fato, mas antes eu quero frisar o outro versículo que se encontra no livro de Romanos 14 e 4, que nos diz: quem és tu que julga o servo alheio para o seu próprio Senhor, se ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Vamos dar uma revida, uma analisada nesse primeiro capítulo e versículo, 7 e 4 de Miqueias, lá no Antigo Testamento, que a palavra do Senhor nos diz que o melhor deles é é como um espinho, e o mais reto, que é, numa linguagem mais compreensível, o mais justo dos homens, deles, é pior do que um espinhal. Vejamos que o ser humano, com um só espinho e uma das partes do corpo humano, se um só espinho atinge, ele já não se sente muito bem. E com ele sendo atingido por um espinhal, porque um espinhal é muita coisa, é muitos espinhos. E o homem sendo atingido por um espinho só, um único, ele não se sente nada bem. E se for por um espinhal, a coisa muda de figura e muito para pior. Mas você sabia em que situação e para qual situação este versículo aponta? Ele aponta mais precisamente para a incredulidade do homem, porque o homem, depois que ele desce do eu, que ele se arrepende e que ele invoca o nome de Cristo como e para Salvador, crendo verdadeiramente no poder da obra salvadora do Senhor Jesus, ele não se coloca nessa posição, ele não se enquadra neste versículo porque ele é bonzinho, não, porque o bom está nele. Não é porque depois que você se arrependeu, creu, confiou, invocou o nome de Cristo como e para Salvador, que você pare de ser mal, de você fazer coisas erradas, de você pecar. Não, nada disso. Você continua o mesmo, só que você continua com duas naturezas. Uma pecaminosas e carnais e a outra espiritual, que você não tinha antes do arrependimento e da conversão a Cristo. Quando o homem se arrepende e crê confiadamente no poder da obra salvadora do Senhor Jesus, ele, antes de se colocar nessa posição e nessa situação, ele só possuía uma natureza, que era pecaminosa, a natureza carnal. Ele era natural, tinha sua natureza no plural, sua primeira natureza, uma única natureza, que é a natureza pecaminosa e carnais. Depois que ele se arrepende, confia, crê e invoca o nome de Cristo como para a salvação, passou ele agora, a partir dali, a possuir duas naturezas. A primeira, herdada de Adão, que é a natureza pecaminosa e carnais, e a outra, que aí sim ele recebeu, passou a herdar
do Santo Espírito, depois que ele desceu do eu, se arrependeu, creu, confiou e invocou o nome do Senhor Jesus como para Salvador. Aí, a partir dali, depois da sua conversão, ele não se enquadra no que o versículo menciona, porque ele passou a receber a natureza do Espírito Santo da promessa de Deus como penhor, como selo e como batismo de uma vez por todas. Se você não está entendendo, compreendendo ainda, peça sabedoria a Deus, mas é assim que é. Para aqueles que continuam alimentando a sua incredulidade e rejeitando o dom gratuito de Deus, esses aí se enquadra no que o versículo 7 e 4 do Antigo Testamento, lá no livro de Miqueias, menciona. O melhor deles, sem o sangue de Cristo, e o melhor deles, sem a cobertura do precioso sangue do Senhor Jesus, é comparado com um espinho. E o mais reto deles, quer dizer, daqueles que alimentam a sua incredulidade e, de caso pensado, não querem apelar para o precioso sangue de Jesus, lhe pedindo o socorro da salvação. Continuam enquadrando-se e enquadrado neste versículo que mencionei agora há pouco. O melhor deles é comparado, sem a cobertura do precioso sangue de Jesus, como um espinho. E o mais reto deles, quer dizer, continua sendo, sem a cobertura do precioso sangue de Jesus, ele continua sendo comparado como um espinhal. Se você quer sair dessa posição, se arrependa e invoque o socorro da salvação, se dobrando diante de Cristo e lhe invocando o santo e precioso nome como e para Salvador. Caso contrário, você continua comparado a um espinho e comparado pior do que um espinhal, porque você mesmo quer continuar assim, rejeitando o dom gratuito de Deus e o pior, rejeitando o Filho de Deus como e para ser seu Salvador. E o que nos relata lá no livro de Romanos 14 e 4, quem és tu que julgas o servo alheio para o seu próprio Senhor? Se ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para afirmar. Na maioria das vezes, você e eu, nós, todos juntos, mesmo aqueles que já se arrependeram, invocaram e creram na pessoa bendita do Senhor Jesus, lhe invocando o nome como e para Salvador. Na hora em que nós se colocamos na posição de julgar, nós estamos colocando em uma posição errada. Estamos se posicionando completamente equivocado. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse: eu não vim a divulgar, mas cumprir. Ele, nas suas palavras, mencionou: eu não julgo, mas as minhas palavras hão de julgar. Essas minhas palavras, as palavras de Deus, hão de julgar aqueles que forem para o grande trono branco, para o juízo final. Não é? Vejamos com precisão, analisando o que diz o versículo: quem és tu que julga o servo alheio ao seu próprio Senhor? Se ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para afirmar. Na hora em que eu me coloco na posição de julgar o meu irmão, ou julgar, eu estou me colocando na posição de juiz. E aí?
qual vai ser a minha saída diante do grande juiz? Porque juiz, materialmente falando, existem muitos, mas todos cometem falhas. Todos nós, seres humanos aqui, podemos ter o estudo, a formação de letra que tiver. Somos todos falhos, cometemos falhas e deslizes. Mas o justo juiz, que é o todo-poderoso Deus, nunca errou, nem errará, e nem nunca erra, porque Ele é justo juiz. Só Deus é o justo juiz. Se você merece ser julgado, Ele tem todas as condições de lhe julgar, de nos julgar. Mas nós, um ao outro, se julgarmos, estamos, biblicamente falando, julgando errado. Porque a Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não estaríamos corretos. Porque nós temos o juiz, o justo juiz, para nos julgar. E na maioria das vezes a gente esquecemos que só existe um juiz, espiritualmente falando, reto juiz, só Deus. Veja, analise. Quando você vê o seu irmão errado, cometendo algum tipo de pecado, se você for julgar, aquele está condenado, aquele não vai para a glória, aquele não é crente, aquele ali já está na condenação, aquele ali está enganando, iludindo, ele está fingindo. Meu amado, sabe qual é o melhor que você deveria fazer, deve fazer? Você só não, eu sou o primeiro da fila. É dobrarmos diante de Deus, dobrar o nosso joelho e pedir a Deus que, se aquele irmão ou irmã estiver agindo errado, distorcidamente, concernente à sã doutrina, do Evangelho do Senhor Jesus, você vai fazer o quê? Você vai pedir a Deus que venha abrir o entendimento, primeiro o seu e segundo do seu irmão. Meu Deus, tu que sois o reto juiz, o justo juiz, o Senhor sabe tudo, eu não sei nada diante do Senhor. Tende misericórdia do meu irmão, da minha irmã, abre o entendimento dele ou dela, te compadece das fraquezas, falhas nossas e vem nos dar entendimento espiritual e material. Ao invés de nós agirmos assim, agimos ao contrário. Queremos a todo custo nos colocarmos na posição de juiz. E aí, o que é que vamos? Como é que vai ser e qual vai ser nossa saída diante do juiz, do tribunal, do grande trono branco? O juiz, diante do juiz do trono branco. Lá no Bema, por onde passar todos remidos, quem for do Bema, juízo geral e final para os dos juízes geral e final. E o Bema, que é o tribunal de Cristo, para todos aqueles que já foram remidos pelo poder e precioso sangue de Jesus. Não é? Você que é remido, você vai passar pelo Bema. Quem for do Bema vai ter que ir para lá. Não é? E quem for do juízo geral e juízo final vai ter que ir para lá. Olhar bem dentro, bem nos olhos do todo-poderoso juiz, do justo juiz, que é o Rei da Glória, o Pai das luzes. Na maioria das vezes, ao invés de nós alimentar, ajudar a levantar os nossos irmãos, nós julgamos-os. É mais fácil, né? Julgar.
Mas com a medida que nós julgamos, seremos julgados também. Se o nosso irmão estiver cometendo pecado, não cabe a nós julgá-lo, porque ele tem quem repreenda, o crente, ele tem quem repreenda, corrija-lo. Não cabe a um remido corrigir o outro remido. Cabe um remido ajudar o outro, se estiver caído ou caído, é com amor, com sabedoria, que deveremos agir, ajudando a carregar a carga ou levar a carga um do outro. Não se colocando na posição de juiz. Não cabe a nenhum de nós esta autoridade, porque ela é do Altíssimo Rei da Glória. Quem és tu que julga o servo alheio para o seu próprio Senhor? Ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Analisamos, se nós analisarmos com mais um pouquinho de precisão, com cuidado e zelo, veremos logo de saída, entendemos logo de saída, que não cabe a nós a autoridade de se colocarmos como juiz, na condição de pré-julgar ou julgar nossos irmãos. Isso porque, na maioria das vezes, eu sei, eu não enxergo pelos meus olhos materiais, mas assim, enxergo pelos olhos espirituais. E graças a Deus, sou grato a Deus, louvo a Deus por tudo isso e muito mais. Mas eu peço a Deus que não me conceda, a condições, não me livre, tenha de misericórdia de mim, para que eu não venha me colocar na posição de juiz para pré-julgar ou julgar o meu irmão, porque não me cabe a autoridade. Eu peço a Deus que Ele venha abrir o meu entendimento e o nosso entendimento de uma maneira geral, para quando o nosso irmão der um deslize, estiver deslizante, fraco, caído, que Deus nos dê sabedoria, ânimo, abra o nosso entendimento, para que nós haja com sabedoria, para ajudar a levantar aos nossos irmãos quando na sua queda, se isso vier a acontecer. Não nos colocarmos na posição de juiz para pré-julgar ou julgar os nossos irmãos, que nós não temos condições nem de julgar a nós mesmos, quanto mais aos outros. E aí é o que mais aparece, pré-julgadores e julgadores, sem lhe caber a autoridade. Porque, espiritualmente falando, só existe um juiz, que é o juiz do trono branco, o grande Deus e Pai das luzes, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por geração de filho, e nosso Pai por adoção de filho. Esse sim, esse é o juiz, é o justo juiz. Mas nós não teremos condições nunca de pré-julgar e muito menos julgar. Como o versículo nos abre a mente com facilidade: quem és tu que julgas o servo alheio para o seu próprio Senhor? Se ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para firmá-los. E aí, o que é que você tem feito quando você vê o seu irmão caído? De que maneira você age? Para ajudar ou se colocar diante dele como pedra de tropeço? Porque quando nós colocamos na posição de juiz para pré-julgar ou julgar nossos irmãos, nós se colocamos verdadeiramente como pedra de tropeço no caminho e na vida do nosso irmão. Porque não teremos condições de pré-julgar nem julgar. E como se colocamos nessa posição? Melhor, a gente repensar, e quando o nosso irmão, se a gente perceber
que o nosso irmão está trilhando no caminho